Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tata Quilumbo, sacerdote, mestre do Templo de Quimbanda, Domínio de Exu Marabô e Maria Padilha. E hoje vamos continuar nossa saga de estudos sobre o culto de Exu e Pombagira, sobre a Quimbanda, adentrando os mistérios do segundo reino mais primitivo dos Exus. Como assim? Dentro de uma visão que herda-se da Macumba e se é catalogado em escritos que começam com Fontenelle, Lourenço Braga, o reino dos Exus são divididos em dois grandes reinos, que são o reino dos Exus da Encruzilhada e o reino dos Exus de alma, ou de cemitério. Então hoje vamos focar um pouco sobre a personalidade desse grande comandante dos Exus de almas, que vai ajudar a gente a entender melhor sobre o reino das almas, sobre a linha das almas e sobre quem é a figura de Omolu dentro da Quimbanda Nagô. Quando vamos estudar, e isso a gente tem que pegar sempre as bases históricas. O que eu venho trazendo sempre aqui não é achismo, algo interno criado dentro de uma tradição, mas sempre a gente vem trazendo a nossa tradição alinhada às fontes, às pesquisas históricas. Por mais que seja debatido a presença do estudo de Aloysio Fontenelle, que é contraditório, de certa forma, em suas escritas mesmo. Eu até faço um parênteses, não é contraditório, é evolução do pensamento. Se você pegar os primeiros livros de Fontenelle até os últimos, você vai vendo a evolução do pensamento do autor. Isso até é interessante que você acompanha, talvez, não só a evolução do pensamento pessoal dele, mas como daquele momento em relação a determinados assuntos, em especial Exu e Pombogira. E quando você vai pegar esses autores, Aloysio Fontenelle, Léo de Souza, Lourenço Braga, Oliveira Magno, até Arthur Ramos, que já entra em outra situação, mas esses religiosos mesmo que se dedicaram a escrever sobre a prática, naquele momento da Umbanda, e tentando diversificar da Macumba, né, que se torna a Quimbanda, então você vai vendo, eles vão explicando, dando detalhes às vezes da Quimbanda, como é que era, o que se acreditava, o que se tinha de entendimento. Isso nos ajuda muito a compreender esse universo. Porque às vezes o quimbandeiro ele tenta explicar uma coisa que já vem lá da época da Macumba, quando a Quimbanda se estrutura, com base em entendimentos modernos, sem necessidade. Buscar conhecimento fora do Brasil, sem necessidade, porque às vezes aqui já tem o entendimento. Mas vamos lá. Para entender essa grande divisão, nós temos que entender que Aloysio Fontenelle, ele divide a horda dos Exus, o exército dos Exus, esses espíritos oriundos da Macumba, em dois grandes reinos. Apesar de estar seguindo muito aquela tradição, sincretizando bem os Exus mais tradicionais do seu momento, ou os que ele teve convívio, eu deixo sempre isso em epígrafe, porque na Macumba tinha muitos espíritos que hoje os nomes, se você fala, vão dizer, é Quiumba, não existe. Mas enfim, ele salva esses nomes baseado muito no Grimório Vero. E, de certa forma, ele divide essa hierarquia em dois grandes comandos. Quando você lê as escrituras, os livros dele, o Espiritismo, a Umbanda através dos séculos, Exu mesmo, as obras dele, você vê que Fontenelle ele sempre deixa clara a existência de dois tipos de Exu, os da encruzilhada e o de cemitério. Que para nós dentro da Quimbanda Nagô, o cemitério é um povo que compõe o reino das almas. O reino das almas é a amplitude que controla também o reino do cemitério. E quando ele vai dividir isso, ele associa muito a ideia de que, se você analisar a hierarquia que ele constrói, a Quimbanda ela fica encabeçada com Lúcifer, Beelzebub, Astarô, mas Lúcifer, o diabo, dominando o eixo rei das sete encruzilhadas. Aí você vê os abaixo dele, Tranca-Rua, Tiriri, Veludo, você vê que Marabô, você vê espíritos que compõem o reino da encruzilhada como sendo considerado o alto comando daquela estrutura. Quando você olha aquilo, você já sabe de cara
que ali está descrevendo aqueles Exus daquela tabela de Fontenelle, está descrevendo, em realidade, a hierarquia, o reino das encruzilhadas, na visão de Fontenelle ou na visão da maioria dos praticantes, o qual ele conseguiu ter acesso naquele momento. Por isso que o rei das sete encruzilhadas, o Exu rei das sete encruzilhadas, ele é considerado até dentro da linha Malê, né, da Quimbanda Malê, que é uma quimbanda também oriunda do tronco tradicional, oriunda lá de resquícios da macumba e outras práticas, ele é considerado o mensageiro, o emissário direto de Exu Rei. Aqui Exu Rei entenda como diabo, como maioral, não Exu Rei como falangeiros, ou seja, o rei da sete encruzilhadas ele é encarnado, ele é personificado como o domínio exatamente do reino das encruzilhadas ali. E de outro lado, você tem a figura do comandante dos Exus do cemitério, o grande senhor do cemitério da Macumba, que é o Omolu, que também ficou um erro de grafia, mas é normal, o Mulum ou Omolum, que ficou a ele o domínio sobre os Exus do cemitério. Aí vão se discutir porque o Molu que Fontenelle fala é o Exu Molu, não tem nada a ver com o Orixá o Molu. Em realidade, nós temos que entender aqui, no nosso estudo, construção histórica e sociocultural dos símbolos. Até porque se for nesse negócio de, mas o Molu era um orixá cultuado já na Bahia, não tinha esse entendimento. Se você pegar por isso, você tem que voltar lá para a Nigéria. Então, o Exu não é morto deificado, é um orixá, é uma divindade, o Iromolé dos Yorubás. Mas aí, quando você entra esses questionamentos até irônicos, as pessoas aí pulam igual pipoca. Então vamos ser racional, vamos entender o que diz ali. Quando nós estamos estudando Quimbanda, nós vamos olhar todo o universo, claro, que influencia a situação, mas tem um foco. Qual é o foco? É o surgimento dela. E o surgimento da Quimbanda e da Umbanda estão atrelados ao mesmo momento, vamos dizer assim, e tem um culto mãe por trás, que é a Macumba Carioca. Quando a gente tem essa divisão, o Molu acaba tendo dois comandantes diretos, que é Exu Caveira, Exu Calunga, Meia-Noite, esses Exus ali que acabam formando os Exus direto do comando dele. Da mesma forma que o Diabo, que Lúcifer vai ter lá o Rei da Sete Encruzilhadas, e Tiriri, Marabô, Tranca-Rua, Veludo, Exu dos Rios, tudo sob o comando dele. Lá o Omolu, ele tem sob o comando dele os seus Exus principais. Ali, Mirim, Meia-Noite, Caveira e Calunga. Posso estar equivocado em um nome ou outro, mas 3 desses eu tenho certeza que estão lá. Porque aquilo é um estudo do momento e aquilo não é a realidade de comando e hierarquia dentro da Quimbanda Nagô. Então, nós estamos falando a nível de estudo. Então, nós vamos entender todo esse processo. Só que, para você entender isso, tem que entender algumas situações, que é a do próprio Orixá Omolu, essa entidade, dentro da Macumba, e como é que ela chega depois na Umbanda e na Quimbanda. Isso é muito importante a gente aprender. Quando nós vamos falar de Omolu no Brasil, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Orixá Obaluayê, e estamos falando de Obaluayê mesmo, ele sofre diversos sincretismos. Ele não é sincretizado apenas como São Lázaro, esse santo mitológico da Igreja Católica, como São Roque também, que aí eu já não conheço muito profundamente a história de São Roque, mas São Lázaro pega a imagem do São Lázaro. O São Lázaro ele é construído em cima do mito de Lázaro, que é aquele que comia as migalhas que caía da mesa do rico ali, de uma parábola que Jesus contou. Claro que a história da igreja depois associa, cria-se um mito em cima, mas esse Lázaro da iconografia ele é mitológico, ele não existiu. Mesmo que toda a história de Jesus ela tenha sido fidedigna, tenha acontecido conforme está lá nos 4 evangelhos canônicos, o Lázaro que ele teria tido contato não foi o Lázaro da parábola dele. Aquilo ali era apenas como diz uma parábola, um mito, uma lenda, vamos dizer da forma africanizada, um Itan, só para trazer uma mensagem. Então, nós temos que entender
que um dos primeiros sincretismos e mais forte, e isso já acontecia lá em solo africano, era da divindade Obaluayê, Chapanã, chamado também de Omolu pelo povo de Oió, com a divindade do Benin, do povo Everfon, do povo, vamos dizer da forma aqui que o brasileiro entende, do povo Jeje, que é Sapatá. E suas diversas nomenclaturas, né? Porque Sapatá é um panteão com diversas divindades, a Jonsu, a Vimagia, tem várias divindades dentro desse panteão. Então, já tem essa associação lá. Tanto que a iconografia do orixá Obaluayê no Brasil, como é que ela é a princípio? A princípio, vamos pegar até essa imagem aqui para demonstrar. É essa a iconografia do Obaluayê. O senhor coberto de palha. Você vai lá para a Nigéria, pede uma aérea, uma estatueta de Obaluayê, você não vai encontrar nenhuma estatueta assim, coberta de palha. Você vai encontrar, sim, lá na Nigéria, um homem segurando uma lança, com um gorrinho. Aí no Brasil, hoje, até começaram a usar estatuetas de Odudua, que ele está com a D, aquela coroa real de franjas, por sincretismo com Sapatá, e o comerciante vende como Obaluayê. E o brasileiro acredita e leva para casa, coloca lá no seu PG, no seu altar, no que for. Enfim, mas não é o caso. Isso, essa escultura, esse símbolo, essa marca, isso não é do orixá Obaluayê, em solo africano. Algo que a gente volta a falar. Tem que entender o que é brasileiro, o que é nacional, o que é regional. Não adianta tentar falar, mas vem de lá. Vem de lá, mas sofre influências. E quando a gente faz essa interpretação, até em nomes se associam muito. Por exemplo, Sapatá tem um nome que é Sapatá Inon, que é o deus da terra, que vai associar muito a Chapanã Obaluayê, o rei senhor da terra. Até Chapanã é um nome que não se fica pronunciando muito dentro de boa parte da cultura, que tem influência de Oió, apesar que no Batuque a gente sabe que é o nome pronunciado de forma tranquila, mas são nomes culturais, cada cultura religiosa tem o seu entendimento em cima. E esse deus, Obaluayê, ele é considerado pelo povo Yorubá como aquele que luta contra Arum. Quem é Arum? Arum é um Adiogun, é uma força destrutiva do universo, criada para o equilíbrio cósmico, que dentro da cultura Yorubá ela é uma força que foi criada por Eledumare para botar o equilíbrio na vida humana. Conta-se, de forma resumida, que os seres humanos tinham esquecido de Olodumare e dos orixás, então Eledumare criou os Adioguns para lembrar da existência dele, para que o ser humano fizesse ebó, para que evitasse o infortúnio, que são os Adioguns. E Arum é a doença. E Arum, às vezes, traz Iku junto, né? Iku é o Adiogun da morte, é a morte, é outro Adiogun. Então o Obaluayê ele é considerado aquele que luta contra Arum, tanto que ele carrega em suas insígnias espada, lança, o albale, que é aquela vassoura de palha que espanta a doença dos caminhos, tanto que o festival dele acontece normalmente em terra Yorubá na época de janeiro do verão, da grande seca, e é sempre espantando doenças e apaziguando. Essa é o que buscam de Obaluayê. Só que, com influência, e esse sincretismo aconteceu não só com o Obaluayê, aconteceu com Xangô e Sobô, aconteceu entre alguns orixás e voduns, que são a divindade do povo Fon, do povo, vamos falar de forma brasileira, Jeje, acabou que teve trocas de informações e pegou-se a ideia lá de Sapatá, que era considerado o deus da varíola, aquele que punia os seus vodunces, ou seja, os seus devotos, quando descumpria seus preceitos com doença. Isso é visão antropológica, principalmente de Claude Lepine. Ele estuda isso, um antropólogo francês. Ele escreveu um pouco sobre o culto no Benin, a Sapatá. Ele fala exatamente isso, e fala que até que o europeu, quando via isso, considerava até uma forma de demônio, associada aos demônios lá do Apocalipse, aquele que traz a morte, a doença, porque quando você brigava, quando você desrespeitava essa divindade, você era atacado por doença. E isso chega até o Obaluayê,
essa figura. Tanto que se cria depois Itãs explicações lá que o Baluayê, seu pai teria morrido, isso é um Itã, e ele e os irmãos deles teriam ido ao enterro do pai, depois voltado, e ele teve que sair para beber água. No que ele voltou para conversar com os irmãos tinham dividido todas as heranças, e esqueceu dele. Ele procurou Orúmila, fez Ebó, e ele ganhou a vingança através do ancestral do seu pai, vamos dizer assim, ganhou um arco e flecha, qual jogou flecha para os 4 cantos do mundo, e as doenças assolaram a terra, e ele passou a ter o controle sobre isso. Ou seja, já é um Itã que começa a pegar lá o conceito de Sapatá e trazer para o Orixá. Lembrando bem que pode ter sido o inverso, mas como a gente vê que a maioria da cultura Iorubá louva o Baluayê como aquele que afasta a árvore e não como aquele que carrega, e já no Benin você vê muito essa função daquele que carrega, e Sapatá é considerado o conector com os ancestrais, o dono da terra, uma divindade muito importante no culto dos ancestrais, até alguns ritos dele é feito com o Vodunce enterrado simbolicamente num túmulo e resguardando as almas dos mortos. Acaba que o Molu, quando ele chega ao Brasil, já nesse meio sincrético, até porque o povo Fon foi muito responsável por capturar os Yorubás e vender, através do reino do Daomé, para os portugueses, ou seja, aí era impossível não ter essa influência ali. Quando você pega esse orixá chega no Brasil já maculado com algumas situações, ainda mais que você pode observar que no Brasil existe essa divisão que eles chamam de família Gi, Carejebe, vai depender da tradição de Candomblé, que é esses orixás que têm origem Fon, origem Jeje, o Baluayê, o Xumaré, Nanamburucum, o San, Euá, são orixás, porque realmente são divindades cultuadas. Existem divindades semelhantes, análogas, que no Brasil acabaram, que seus cultos foram fundidos. O Xumaré com o panteão de Dan, encabeçado por Dambê, Dambecém. Você vai ver Euá e tem o Vodum Euá, você tem o Vodum Burucum, Nanã, você tem o Vodum Agué, equivalente ao Ossan, com um domínio semelhante. Então acaba que houve essa influência. E de cabo a rabo, não de uma forma pejorativa, o candomblé ele entende desta maneira, e isso, ou seja, lá no culto dos orixás houve essa troca, essa influência, esse sincretismo, quem dirá dentro dos outros cultos que não cultuariam o orixá diretamente, mas naquela época existia muita troca de informação. Então, o Baluayê chega no Brasil como o deus da morte, o deus da doença, o deus das pragas, e isso assusta naquele momento que a Quimbanda começa a se fundamentar e a Umbanda também. A princípio, quando você pega lá Fontenelle, falando sobre a Umbanda, o Espiritismo, o conceito das religiões e a lei de Umbanda, salvo engano, ele vai descrever o Molu como sendo orixá, São Lázaro, um orixá maior, que era associado a Quimbanda, mas também atuaria dentro da Umbanda, porque foi um amigo imprescindível de Jesus. Todo esse contexto é dito ali, mas naquele momento já existe esse sincretismo de Omolu e São Lázaro, ou seja, existe o santo, existe o deus ali da varíola e da morte, mas ele já é considerado naquele momento, ou seja, a Macumba já tinha absorvido esse conceito de deus dos mortos e dono do cemitério para o Molu, e ele foi visto com a visão um pouco tenebrosa, essa visão temida lá do próprio deus da varíola, de Sapatá, já chega ao Brasil assim. Porque, de uma maneira bem sintética falando, o Molu, dentro da cultura iorubá, ao que me consta até o dia de hoje, ele seria associado à morte apenas quando você fala do Omolu lá de Abeokuta, que não tem nada a ver com o Baluayê, que seria, na verdade, uma nomenclatura dada ao Orixá Nanã, que em Abeokuta é dividido em 2 aspectos, masculino e feminino, que Nanã seria masculino, Omolu feminino. E nesse caso, quando você entende esse aspecto, você vai lembrar do quê? Do mito criador que Nanã teria dado o barro
ao Obatalá para que ele criasse os seres humanos, e um pacto que no final de sua vida, quando ele recolhesse o Emi, o fôlego de vida dos seres humanos, ela recolheria o barro do corpo de cada ser humano. Então, ela também sendo uma deusa da morte, mas não de causar, mas de absorver o corpo do humano e deteriorar e tomar posse dele. Explicando até porque o corpo, no seu processo de decomposição, vira lama antes de virar pó. Então, seria apenas a isso, mas não essa visão masculina de Obaluayê, não como todo. E sim, nesse momento, dado momento, até ali em Oliveira Magno, alguns autores, diferentes de Leal de Souza, de Lourenço Braga, que colocam ali São Cipriano como diretor de linha e omitem o Obaluayê ou o São Lázaro, vamos falar de forma sincrética, porque já era notório para esses autores que esse orixá ele estava na quimbanda, ele não era um espírito bonzinho para estar na Umbanda, que ele dirigia a morte, ele era o deus da doença, castigava as pessoas com doença. Então, mas Oliveira Magno já coloca ali o Obaluayê como patrono da sétima linha. E outros autores também colocam ele como autor, como patrono da sétima linha. Você vai vendo, então, que naquele momento até os autores discordavam um pouco sobre as sete linhas. Você pega Leão de Souza, Lourenço Braga, Fontenelle, Oliveira Magno, Iocanã, você vai vendo que alguns falam de linha das almas, linha africana, São Lázaro, outros vão colocar sobre São Lázaro, digo, Barro Molu, dentro do sincretismo, outros vão colocar sobre a regência de São Cipriano, enfim, isso vai variando um pouco. E no que varia naquela época era a questão de entendimento do que era, mas todos tinham esse entendimento e isso vai fortalecendo. Que quando surge a Umbanda Eclética, ali através do Evangelho da Umbanda Eclética, por Iocanã, salvo engano, essa é a pronúncia do nome certo dele, ele estrutura a Umbanda Eclética, ele até corta a ideia de São Lázaro ser o Molu. Você vê que a ideia da época de Omolu era de algo ruim. Era realmente de uma divindade ruim, que não era algo bom. Dentro dessa Umbanda, São Lázaro mantém-se essa figura que era importante no momento, mas ele se chama Ogum de Lei. Ele perde essa visão sincrética relacionada ao orixá Omolu, Obaluayê. Porém, o que ocorre? Ocorre que Fontenelle mesmo, ao descrever sobre Omolu em seus trabalhos, ele associa primeiramente lá o espiritismo e o conceito das religiões, São Lázaro e o Omolu como sendo a mesma força. Vamos ler um pouquinho. Ele coloca assim, São Lázaro, entre parênteses, Omulu, não Omolu. Conhecido na Umbanda como na Quimbanda, São Lázaro, cujo nome na linguagem nagô é chamado de Omolu ou Umulum, é o chefe espiritual da linha das almas, mais conhecido ainda como dono e senhor dos cemitérios, fazendo parte unicamente da Quimbanda, pois a ela pertence integralmente, e é a linha das almas que em certos casos convidada a tomar parte em trabalhos de magia na lei de Umbanda, porém somente quando for preciso a intervenção e proteção de Omolu. Na Quimbanda, entretanto, a maioria dos trabalhos feitos nos cemitérios depende exclusivamente desse grande chefe espiritual, pelo fato de que os quimbandistas têm grande predileção a esse santo. Isso não quer dizer que São Lázaro comande uma linha de maus espíritos. Pelo contrário, essa entidade é considerada um dos mais fortes orixás de diversos planos espirituais, etc. Aí você entende o que? Fontenelle está falando que o Molu é um orixá bom, não seria um orixá ruim, mas que ele é o predileto. Sincreticamente, São Lázaro, vamos entender, pelos quimbandeiros, que ele chama de quimbandista, né? Pelo fato de dominar o cemitério. Aí nós vamos entender que o Molu, dentro do conceito que é construído, ele é o rei, senhor do cemitério, e o trono dele seria o cruzeiro das almas. Algumas tradições vão falar que ele está sentado à frente e outros que ele estaria sentado atrás. E depois, quando se divide essas duas figuras de Obaluayê como sendo o orixá e Omolu sendo o Exu Omolu e o orixá Omolu, que o Omolu orixá estaria na frente do cruzeiro e o Omolu Exu estaria atrás do cruzeiro. Na verdade, vê-se que é a mesma face, são duas faces de uma mesma divindade.
Só que nós temos que entender que quando vai fazendo essa construção, acaba que com o tempo, Fontenelle, ele corta essa ideia de Omolu ser o santo. Né? Quando você pega lá o livro Exu, de Aloysio Fontenelle, ele já corta essa ideia que o São Lázaro, essa coisa bonzinha, ela não é mais o comandante que trabalha, o amigo de Jesus, São Lázaro, que trabalha tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. Ele destrói essa tese que ele mesmo escreveu, que quando ele começa a escrever assim, Omolu ou Mulum, é a verdadeira entidade Omolu ou Omolu, nunca foi e nem é São Lázaro, tão conhecido nas leis católicas que o homem que na terra foi ressuscitado por Jesus Cristo. O verdadeiro Omolu nada mais nada menos que é a entidade do mal, com esse mesmo nome conhecido como dono e senhor do cemitério, que tem, sob as ordens do chefe do poder do mal, toma conta do lugar denominado por Deus como a morada do pó. Ou seja, ele já destrói tudo isso e fala que Omolu é uma divindade maligna, um ente maligno aqui, que é associado ao próprio Lúcifer. E o que isso influencia até outras tradições e vertentes que surgem nesse momento, como o próprio Quimbanda Malê, onde Omolu, Exu Omolu é considerado, só explicando Quimbanda Malê, cada demônio é associado a um Exu, e dentro da Quimbanda Malê, o Exu Omolu é considerado uma face do maioral Lúcifer. Ele é considerado uma outra faceta de Lúcifer que responde no Cruzeiro dos Cemitérios. Ou seja, quando ele se manifesta com Lúcifer, é o Exu Rei, que domina o reino da encruzilhada, e quando é o Omolu, é o Exu Rei, que domina o reino das almas, o reino dos cemitérios. E assim, Fontenelle já traz algumas grafias ali do Omolu, um desenho dele com cadavérico, e então nós vamos ter o fim daquela imagem do São Lázaro como representativo, que em verdade aquela imagem que eu mostrei a vocês não era usual. O usual era isso. Era a imagem de São Lázaro, às vezes coberto com um paninho branco, ou coberto com palha da costa, representando um azê, né? Que é aquela roupa ritualística utilizada pelo Orixá Obalói dentro do candomblé, que é uma influência Fon, e surge essa iconografia, que é de Exu Omolu, do Omolu da Quimbanda, carregando um caixãozinho, né? Essa imagem até é difícil de achar nesse sentido com essa capinha, normalmente é com a túnica toda, né? E assim, forma cadavérica, caveira, utilizando essa batina preta. Isso é o Exu Omolu. Isso aqui é o Omolu, quando ele deixa lá, na época de Fontenelle, de ser considerado uma força que poderia trabalhar na Umbanda, um santo, e passa a ser um demônio, passa a ser um diabo, passa a ser uma entidade do mal, maléfica. Surge essa escultura, Exu Omolu, que é o que fica legado para a Quimbanda. E aí vamos lá, os questionamentos. Tata, então, quando se cultua Omolu na Quimbanda, tá se falando de um orixá, a princípio, realmente surge do meio de um orixá. Até porque, naquele momento, eram nomenclaturas. E vão questionar, mas como o quimbandeiro tinha lá a imagem de um São Lázaro que cultuava como Omolu, como macumbeiro tinha? Normal. Antigamente eles pegavam essas imagens, quando comprava assim, abria embaixo, carregava de elementos e deixava nos seus altares. A técnica utilizada muito pelo povo banto em fazer inquice, né? Só que lá, em solo africano, os bantos pegavam as estatuetas de madeira, abriam o peito, ou por embaixo mesmo, e recheavam, ou fazia do barro perfeito. Aqui, eles tiveram a tecnologia de pegar as imagens prontas, bonitas, belas, trabalhadas pelos escultores da época, e transformavam, faziam seus manipansos, construíam a sua estrutura. Nesse sentido, até a associação a São Cipriano como comandante também da linha das almas, da linha dos santos, a linha africana, né? E que tem um paralelo dentro dessa história com o Omolu, porque se o Omolu é considerado dono da linha das almas também, o patrono, uma coisa que é muito clara, que eu deixo claro, você pegar esse livro,
livro de São Cipriano é tão falado, tão isso, aquilo. Ah, é capa preta, o de capa preta, de capa dourada, de capa de aço. De aço não é só prateada. Tem o mesmo conteúdo dentro. Não sei se naquela época faziam conteúdos diversos. É só uma questão cultural, porque o negro repete, como está a nossa bandeira, o mal, as trevas, o diabo. Então, quando você pega essa estrutura, você vai ver que o livro de São Cipriano também é um livro de necromancia. É um livro de necromancia. Ah, mas é arte diabólica. Sim, o livro de São Cipriano traz uma bruxaria popular, vamos dizer, uma goécia popular, mas é uma arte de necromancia. Você, até de uma forma fixa, aquele penca de oração para um monte de santo católico, é morto. Isso é necromancia. Você evocar um morto para te ajudar em alguma coisa é necromancia. Então você vê a total correlação da linha das almas, essa conexão com São Cipriano, tanto que Leal de Souza vai associar São Cipriano como comandante da linha das almas, né, da linha dos santos, a linha africana que ele chama também, com São Cipriano porque era uma entidade, um nome popular na cultura europeia, na cultura ibérica. Então, estão falando do necromante europeu. Mas também tem, depois vai tendo associação com o Molu, e que a linha das almas acaba ficando registrada pelos autores depois como pertencente a Quimbanda e sob o comando de Omolu, que é o regente do segundo reino daqueles dois primordiais ali da estrutura da Quimbanda, encruzilhada e cemitério. Então, vamos deixar de loucura e realmente entender a construção histórica. Então, nesse sentido, o Exu Omolu que se cultua hoje, não estou dizendo que você está cultuando o orixá, é um arquétipo que se constrói sim em cima de uma divindade que ela foi mal interpretada com o olhar do kardecismo purista embranquecedor da Umbanda e ela foi realocada dentro da Quimbanda. E por não aceitar manter algo ali de aparência divina, desassociou até ao nome do santo São Lázaro e associou apenas ao nome do diabo. E assim surgiu aquele que nós mostramos aqui, aquela iconografia do Exu Omolu, que é semelhante a um Exu caveira segurando um caixão e é o senhor do cemitério. E assim surgiu uma falange de Exus, porque essa entidade ela manifestava na macumba, era normalmente costumeira, normalmente ele ficava. Até você vai pegar, se eu não me engano, N.A. Molina, Saraval, Molu, Saraval, Baluaí, não me lembro o nome do livro que ele lança, que tem lá as mensagens de Omolu no final. Ele descreve isso, que fica deitado no chão, que se cobre com pano, é para lembrar exatamente o cadáver, as condições cadavéricas. Aí você já vai ver a associação de Omolu com a morte, com os mortos, que vai associar, vai remeter ao Obaloaê, mas é esse Obaloaê que chega já no Brasil sincretizado com o Sapatá, que era o deus da terra, onde recebia os mortos e que também era responsável por causar as pestes. Então você vê que está tudo relacionado uma coisa com outra, essa construção histórica desse senhor que comanda a linha das almas. E vamos entender um fato muito importante, que nós estamos falando de linha, as pessoas podem entender errado. Dentro da macumba, todas essas linhas que depois se divide e fica só com a Umbanda e as linhas da Quimbanda, isso eram parte, não era só 14 linhas, era muito mais que isso, de cultos que tinham dentro da macumba que às vezes um macumbeiro, um quimbanda, que é o nome dado ao sacerdote da macumba, às vezes era chamado de embanda também, tinha uma, duas linhas, tinha 10 linhas, 5 linhas, isso variava, né? Como o 7 sempre foi um número simbólico muito poderoso, então os que tinham 7 linhas eram considerados bem poderosos naquele momento. Então, você pega a estrutura e entende que esse senhor do cemitério, regente do reino das almas, que Fontenelle fala que é um diabo, um demônio, uma personalidade maligna, uma entidade maligna, ele surge dessa divindade Omolu, que sofre diversos preconceitos e sincretismo, mas acaba de um momento perdendo a sua natureza de divindade, porque o próprio Fontenelle descreve ele como divindade, associando
naquele momento até a santo, e depois ele destrói isso e associa apenas a entidade maligna. Ou seja, naquele momento, o Baluaí ele é destronado, vamos dizer assim, e se torna entronado dentro da quimbanda, dentro daquele culto que resgata a macumba, porque dentro da umbanda ele perde a sua atuação. Você vê que está lá no livro Exu que ele nunca tenha sido um orixá, mas era uma entidade do mal. Apesar de Fontenelle antes ter dito coisa distinta, né? Naquele livro o Espiritismo, no Conceito das Religiões e a Lei de Umbanda. Porém, isso volto a dizer, estudo. Fontenelle realmente é um cara importante, apesar de, se você lê ele, você tem que ver essa gradação, ver as datas que os livros realmente foram publicados, porque às vezes tem segunda e terceira edição e você acaba se perdendo. Vê a data que cada livro e você vai entender a evolução do pensamento e vai entender como se construiu a figura de Exu Omolu como regente da linha das almas, atuante dentro da quimbanda e como patrono do reino das almas, do reino dos cemitérios, esse segundo reino, dos dois reinos, dessa primeira divisão de reinos da quimbanda, catalogados por Aloysio Fontenelle, né, que divide entre encruzilhada e cemitério. Espero que tenham gostado. Sei que pode ter sido uma aula um pouco mais maçante, mas é interessante a gente entender, ler, buscar conhecer, até porque a quimbanda, como um culto aos mortos e um culto oriundo da macumba, que ela é uma prática muito miscigenada. Por isso eu sempre falo que a quimbanda ela é o que a brasileiridade é, miscigenação. Né? Você não tem como excluir o europeu, você não tem como excluir o africano, você não tem como excluir o indígena. Você tem o brasileiro, que é a junção disso tudo. Por isso que quando eu falo aqui, eu tenho que falar de santo, tenho que falar de orixá, e tenho que dar a visão de todo mundo disso. Porque realmente chegou assim, da mesma forma que Exu chegou ao Brasil demonizado, né, e diabolizado, que aconteceu próprio lá na África, esse diabolismo em cima de Exu, aconteceu o mesmo com Omolu e Sapatá. Eles chegam aqui já porque existe lá antropólogos que vão para aquela região, quando vê Sapatá, eu não vi sobre o Balu ainda, mas sobre o estudo de Sapatá, eles associam Sapatá ao diabo, aos demônios, por trazer peste, essas coisas. E o Baluaí, quando ele chega ao Brasil carregado com esse fundamento, com essa associação sincrética com o Vodun Sapatá, ele acaba sendo também demonizado de certa forma. E é um orixá que até os dias de hoje algumas pessoas falam algumas besteiras sobre ele, exatamente que é essa herança cultural, que com o tempo o culto também, os cultos afro-brasileiros foram acordando e entendendo e compreendendo a sua tradição, né? Tanto que você vai ver que o Molu Exu, ele tem uma certa influência realmente do orixá na sua formação, que algumas culturas de Quimbanda falam que ele entende tudo trocado. Salvo engano, o livro Quimbanda, Origens e Fundamentos da Bruxa Fernanda tem esse escrito lá quando fala sobre o Molu. E isso tem a ver com um caminho, uma qualidade cultuada no candomblé chamada Varivarum, que as descrições dizem que ele entende as coisas também trocadas. Aí você já começa a relacionar. Vamos entender que o Brasil existiu uma grande troca de informação, a macumba, ela houve essa grande troca de informação, e a quimbanda é produto, subproduto da macumba, é um produto da macumba. Então, ela vai ter esses conceitos ali que não são nada simples, por mais que você possa, porra, é só isso, mas não é nada simples, é muito complexo essa construção, mas é gostoso de estudar, é gostoso da gente aprender, e porque isso explica as nossas crenças, explica a nossa realidade e faz a gente entender melhor o culto, entender melhor nossas entidades, entender como é que tudo isso acontece. Espero que tenham gostado. Um Zambiaquatessá, Aueto, e que Exu Omolu mesmo varra toda a negatividade dos nossos caminhos e nossas vidas. Axé.